Amigos, o que aconteceu na Câmara dos Deputados foi muito maior do que um simples bate-boca. O episódio entre Fernando Haddad, Nicolas Ferreira e Carlos Jordi escancarou, na frente de todo o Brasil, como o governo Lula tenta desesperadamente calar qualquer voz que o confronte com a realidade dos números. E o mais interessante, enquanto o ministro da Fazenda se esquiva do debate, a nova direita mostra que não vai recuar, mesmo diante de todo o sistema. Mas antes de explicar os detalhes do embate, eu já te faço um convite. Se você quer ter acesso à verdadeira análise dos bastidores de Brasília, sem a maquiagem da velha imprensa, já se inscreve aqui no Na Rota da Política, porque aqui a gente expõe o que realmente está acontecendo por trás dos discursos oficiais. Agora vamos aos fatos. Haddad foi convocado para prestar esclarecimentos na Câmara sobre a desastrosa situação fiscal do governo Lula. O rombo nas contas públicas está simplesmente fora de controle. Não há meta de déficit que se sustente. E o ministro foi chamado justamente para explicar como pretende tapar o buraco que ele mesmo ajudou a cavar. Foi aí que entraram Nicolas Ferreira e Carlos Jordi. Eles fizeram o que qualquer parlamentar que leva a sério o seu papel deveria fazer. Foram direto ao ponto. Acusaram o governo de manipular os números, esconder a real dimensão do rombo fiscal e gastar irresponsavelmente para sustentar a máquina aparelhada do petismo. Nicolas foi cirúrgico ao apontar como o governo vem repetindo a velha fórmula da esquerda: distribuir cargos, inchar a máquina e depois mandar a conta para o povo. Carlos Jordi, com a contundência que lhe é característica, foi além. Escancarou que o governo Lula já bateu recordes negativos, mesmo com uma arrecadação altíssima. Em outras palavras, nem arrecadando como nunca, o governo consegue segurar o rombo. Isso porque o problema não é receita. É o gasto desenfreado para alimentar a fome do sistema que sustenta o PT no poder. Agora, preste atenção nesse ponto, porque aqui começa a manobra política. Logo depois de fazerem seus questionamentos duros, Nicolas e Jordi deixaram o plenário. E por que isso? Porque sabiam exatamente o que Haddad iria fazer. Eles não deram palco para as enrolações, as meias-verdades e as manipulações que o ministro costuma apresentar nessas audiências. Eles fizeram o que a esquerda não suporta. Desmascararam o governo, registraram as falas e não permitiram que o governo tentasse confundir a opinião pública com explicações técnicas que ninguém acredita. A esquerda, é claro, não aguentou o tranco. Haddad, visivelmente irritado, partiu para o ataque pessoal. Chamou Nicolas e Jordi de covardes, de moleques, disse que eles vomitam números errados e ainda os comparou a Bolsonaro, tentando fazer aquele velho truque de criminalizar qualquer um que ouse questionar o petismo. Haddad estava nervoso porque não está acostumado a ser confrontado de maneira direta. Ele está acostumado a debates protegidos, com a imprensa amiga e os aliados políticos passando pano. Só que o episódio não parou por aí. Carlos Jordi, ao perceber o ataque covarde do ministro, voltou ao plenário e, desta vez, foi ainda mais duro. Chamou o ministro de moleque. E aqui, meus amigos, foi uma frase que caiu como uma bomba dentro do plenário. Jordi disse em alto e bom som o que muitos brasileiros já perceberam, que Haddad não tem preparo, não tem firmeza e não tem honestidade intelectual para sustentar o desastre econômico que vem promovendo no país. Nicolas tentou também retomar a palavra, mas o presidente da sessão, aliado do governo, tratou logo de encerrar a audiência para proteger Haddad do vexame público que já se desenhava. Agora preste atenção. O que realmente aconteceu ali foi o seguinte: Nicolas Ferreira e Carlos Jordi executaram com perfeição a estratégia que a nova direita conservadora tem utilizado com enorme eficiência. Não entrar no jogo da esquerda, não aceitar o discurso técnico enviesado e, principalmente, falar direto com o povo. Cada fala, cada ataque, cada frase dura que foi proferida naquela audiência não era para convencer os deputados do PT, nem para tentar debater com Haddad. Era para falar diretamente com os milhões de brasileiros que já perceberam o desastre que está sendo este governo. Era para criar os vídeos curtos, os cortes, os virais que vão alimentar a militância conservadora e manter a base da direita mobilizada. Essa estratégia de comunicação direta é o que a esquerda não sabe combater. Eles ainda acham que controlam o discurso pelo Jornal Nacional, pela Globo News, pela Folha de São Paulo. Mas hoje o jogo acontece nas redes. E Nicolas e Jordi entenderam isso como poucos.
Haddad, por sua vez, saiu da audiência com sua imagem arranhada. Tentou posar de vítima, tentou passar a narrativa de que está sendo perseguido, mas a verdade é uma só. O ministro não conseguiu apresentar nenhuma resposta concreta sobre como pretende controlar o rombo fiscal que ele mesmo aprofundou. E mais, acabou alimentando a narrativa de que o governo Lula não suporta o contraditório. Agora, olhando para o cenário maior, o que vimos foi um ensaio perfeito do que será a eleição de 2026. De um lado, o bolsonarismo, cada vez mais agressivo, organizado e com um domínio absoluto das redes sociais. Do outro, o petismo, cada vez mais isolado no discurso institucional, tentando manter uma narrativa de responsabilidade que não convence mais ninguém. E o risco maior não é o embate em si, mas o esvaziamento da própria institucionalidade do Congresso. Quando o governo foge do debate técnico e a oposição é forçada a usar o plenário como palco de enfrentamento direto, o parlamento perde sua função fiscalizadora e vira um ringue de guerra ideológica, o que, aliás, é tudo o que o PT sempre desejou, pois assim podem sempre posar de vítimas e acusar a oposição de golpismo. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Na sua visão, quem saiu mais forte desse embate? Nicolas, Jordi ou Haddad? E mais, você acha que o governo Lula ainda consegue sustentar essa narrativa até 2026? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e, principalmente, se inscreva aqui no canal Na Rota da Política. Aqui, nós vamos continuar desmascarando as manobras da esquerda, analisando os bastidores de Brasília com a seriedade e a coragem que você não encontra na velha imprensa. Vem com a gente e fique na Rota da Política.